Fala, Forjados! Bem-vindo a mais um vídeo aqui. E hoje eu quero responder essa pergunta aqui, que eu recebi na caixinha dos stories lá do Instagram. Eu respondi por lá também, mas eu gostaria de conversar sobre essa pergunta, essa frase que tem sido bem recorrente, principalmente aqui nas redes sociais. E a minha resposta foi bem direta e bem sucinta ali, e eu quero também trazer essa reflexão aqui para a gente discutir. Então, já de antemão, eu peço para você comentar aí embaixo a sua opinião, o que você acha sobre isso, sobre também a minha opinião sobre esse assunto, se você concorda, se você discorda, se você tem outra perspectiva. Não deixe também de dar um joinha aí, de curtir o vídeo e de se inscrever no canal, isso ajuda a esse tipo de mensagem chegar a outros homens que também precisam ouvir. Mas eu gostaria de trazer isso para a gente aqui, e a minha resposta para isso é sempre a mesma. Por que que nós gastamos tanto tempo com coisas que nós não gostaríamos de ser, ou de fazer, ou de nos relacionar? Por que que nós gastamos tanto tempo com pessoas e situações que nós não gostaríamos de viver? Então, por exemplo, se esse tipo de mulher, se esse tipo de característica presente em tantas mulheres hoje, que exigem tanto, mas não trazem nada para a mesa, te incomoda tanto, por que que você gasta tempo falando e tratando com mulheres assim? Por que que você gasta tempo se expondo a conteúdo desse tipo? Sabe por quê? Porque essa realidade está alinhada com a sua realidade. Você ainda tem padrões e critérios que se alinham com essa realidade. É por isso que isso chama tanto a sua atenção. A nossa atenção vai para onde nós focamos. A gente já sabe disso. Aquilo que nós focamos expande. Então, se eu me exponho a esse tipo de conteúdo o tempo todo, onde esses homens, esses influencers no YouTube, aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, seja lá onde for, ficam falando, ficam selecionando mulheres promíscuas, depravadas, mulheres interesseiras, usando elas como exemplo para criar uma realidade totalmente distorcida do que é o mundo, né? Porque vamos ser sinceros, isso é restrito ao que a gente está vendo ali nas redes sociais, isso não é a grande porcentagem, esse é o mundo que nós criamos a partir dessa perspectiva, então é esse mundo que eu vou criar para mim. O que eu tenho mais visto são homens sofrendo dessa distorção cognitiva, essa ilusão de que não, o que eu vejo aqui é o que o mundo representa. Não, é o que o seu mundo representa. Se você tem se exposto, se você tem percebido mulheres assim com muita recorrência ao todo o tempo, é porque isso está alinhado com os seus padrões e os seus critérios. Ponto final. Se você tem se deparado com mulheres assim, se você só tem conhecido mulheres assim, é porque você tem se permitido viver a partir desses padrões e critérios. Não existe outra resposta, senhores. Novamente, aquilo que eu foco, expando. Então, se eu tenho me exposto a situações como essa, se eu tenho me exposto a conteúdos como esse é o ecossistema que vai ser criado na minha mente. Essa é a minha percepção da realidade, mas não da realidade, realmente, da sua realidade, da realidade que você criou na sua mente a partir do conteúdo e de situações que você tem vivido. Então, novamente, o que eu quero chamar aqui para a nossa reflexão, isso é hoje. Será que nós temos investido nosso tempo realmente naquilo que importa? Porque a partir do momento que eu começo a investir o meu tempo, a minha energia em buscar a melhor versão de mim como homem, a me desenvolver mentalmente, fisicamente, espiritualmente, eu começo a deixar de lado e eu começo a parar de problematizar coisas que não estão no meu controle. Essas coisas não estão no seu controle e nem deveriam estar. Isso não é problema seu, isso é problema dessas mulheres. E se você está tornando o problema dessas mulheres o seu problema, é porque, novamente, você está alinhado com esses padrões e critérios. Os seus padrões e critérios estão muito baixos. Estão muito aquém do que deveria. Você, como homem, deveria estar vivendo em padrões e critérios e conduta e valores e princípios muito maiores do que essa mulher. Vocês deveriam estar voando acima disso, onde o radar dessas mulheres, na verdade, acabam nem captando o seu movimento lá em cima.
Mas vocês têm se rebaixado a um nível tão medíocre, que não existe outra possibilidade. A todo momento você se depara, você cai no radar dessas mulheres porque você tem voado muito baixo. Você tem se colocado nessa situação de mediocridade. Então não existe outra possibilidade. Óbvio que você vai se deparar com situações e mulheres e pessoas assim o tempo todo, porque você tem voado, você tem residido nesse nível, nessa altitude, quando você deveria estar numa altitude totalmente diferente. Quando você deveria estar focando em se construir, em se lapidar, em se forjar, buscando uma melhoria contínua para a sua vida. Porque quando você começa a fazer isso, você começa automaticamente a repelir situações, ambientes e pessoas assim. Então, novamente, homens, onde nós temos focado? Porque é naquilo que nós temos focado que tem expandido. Por que nós estamos querendo fazer com que os problemas dos outros se tornem nossos problemas? Isso é problema dessas pessoas, isso é problema dessas mulheres. Se elas querem ser promíscuas, se elas querem ser depravadas, o problema é delas. Você não deveria estar preocupado com isso, porque você nem sequer se relacionaria, teria contato com mulheres assim. Eu digo por mim, o meu ciclo de convivência, na sua grande maioria, não tem mulheres assim. Eu não vou dizer que não existem, existem sim, mas eu nem dou a oportunidade de conversar, de ter contato com mulheres assim. Não é que eu tenho que lidar com isso, não, eu não tenho que lidar, porque eu nem dou chances para isso acontecer. Porque eu sei quais são os meus padrões, meus critérios, meus valores, meus princípios. E com isso eu consigo enxergar de forma holística quem são essas pessoas, quais são essas situações. E que vivam a vida delas, que vivam a vida deles. Isso não tem que me preocupar. Eu não tenho que gastar tempo nisso, querendo mudar a pessoa ou controlar a pessoa como ela deve ser ou como ela deveria ser. Não, eu tenho que me preocupar comigo. Eu tenho que me preocupar com aquilo que eu valorizo. Eu tenho que consolidar os meus valores e os meus princípios, porque é a partir disso que eu vou fazer escolhas sábias, que eu vou tomar o caminho correto da minha vida, que eu vou decidir o que eu quero, o que eu não quero. É isso. Então, a minha reflexão aqui para a gente hoje é essa. Pense aí, será que você não tem gastado muito tempo se expondo a situações como essa, conteúdo como esses, que tem criado um ecossistema totalmente disfuncional, uma distorção cognitiva seríssima em você, em que você tem optado por viver dentro desse ecossistema que tem influenciado você negativamente e você tem gastado tanto tempo com isso que você perdeu a visão de quem realmente você é, você perdeu a visão do seu propósito, da sua missão. Você tem gastado tanto tempo e tanta energia nessas coisas que você tem deixado de lado a forja da sua mente, do seu físico, do seu espírito. Então, que comecemos a focar no que realmente interessa, que comecemos a absorver conteúdos relevantes, significativos. Ao invés de a gente ficar focando em conteúdo que não vai levar a nada, que trata sobre outras pessoas, pessoas que nós não queremos ser iguais ou não queremos nos relacionar, vamos focar num conteúdo que realmente agregue esse valor, que traga significado, que traga relevância para a minha vida. Pessoas que me inspiram, pessoas que realmente eu gostaria de imitá-las, de emular essas pessoas, de tomar exemplos para a minha vida, esses exemplos para a minha vida, de modelar, é isso que eu tenho que me preocupar. E você vai perceber que à medida que você fizer isso, à medida que você começar a focar mais em você e parar de perder tempo com coisas que você não controla, com pessoas que você não gostaria de ser igual, você vai começar a perceber que essas pessoas e essas situações e esses ambientes vão ficar cada vez mais distantes de você. Porque você vai criar um ecossistema saudável, um ecossistema onde você tem controle daquilo que realmente interessa para você. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês hoje, essa é a reflexão. Novamente, comentem aí embaixo, vamos conversar, vamos bater esse papo sobre essa situação, porque essa é a pergunta que eu sempre tenho, por que as mulheres querem tanto e não trazem nada para a mesa? Bem, meu amigo, você não deveria nem se preocupar com mulheres assim. Se você não gosta desse tipo de mulher, se você não gosta dessas características, então você não deveria se preocupar. Pare de querer mudar as pessoas.
Pare de querer ter controle sobre as pessoas. Tenha controle sobre você, transforme você, lapide você, forge você. É isso que você precisa fazer. Até o próximo vídeo. Avante, forjados!